Olá, taurinos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Touro. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Touro. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Touro, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Touro, o que eles precisam saber para este momento das vossas vidas. Eu gostei muito dessa energia abrindo a vossa leitura, porque é um dos arcanos maiores que está fazendo a regência do nosso ano de 2025. Olha isso, tem uma conexão ligando vocês com a frequência do nosso ano. Olha isso, gente, meu Deus. É ou não é o momento da reviravolta? É ou não é o momento de vocês realmente reinarem soberanos aqui? A cara da riqueza, gente. É literalmente vocês aqui num ponto de muita conexão com a prosperidade e das coisas estarem virando aqui ao vosso favor, sabe? Enquanto a coroa de alguns caem, a sua é colocada. Então aqui existe uma consagração. E aqui para mim, gente, não é aquela coisa de olho por olho, dente por dente, não é isso, né? É no melhor estilo da lei das correspondências, são leis cósmicas universais, são princípios que regem o nosso universo, não estou inventando isso, tá? São leis que foram traduzidas, né, que foram elucubradas há milhares e milhares de anos e que traduzem, reverberam muito, falam muito sobre as forças, a forma como o nosso universo funciona. Então aqui é sobre muito a forma como a gente vive. Aqui existe uma conduta de vida, entende? Então assim, são princípios elevados, são honra, é caráter, entende? São valores nobres do ser que fazem com que você permaneça em cima e que aquilo que tem que ser fica, permanece, sabe? E aquilo que tem que ser seu também é entregue a você. Então me vem aqui uma movimentação num sentido de justiça, no sentido das coisas estarem sendo colocadas nos eixos da forma correta após um período de espera, um período, sabe, em que você aguardou realmente pelo exercício desta soberania, né? Agora isso chega até você, sobre essa forma desse arquétipo aqui que vem representando aí um momento de riqueza, não só de riqueza no sentido de ganhos, num sentido de posses, de poder de compra, falando sobre esse aspecto de finanças, mas também sobre a questão do bem-estar. Veja que é muito lindo esse deck e ele traz uma aura, então ele traz uma energia desse verde esmeralda. Então aqui é sobre a saúde, né, o bem-estar, a vitalidade. Então é um momento aqui, gente, realmente das coisas estarem dando a volta por cima e você estar em sintonia com a prosperidade. E a prosperidade em todos os níveis. Então aquilo como eu falei sobre a questão da lei
de causa e efeito. Então, tudo aquilo que a gente faz, e aqui trazendo essa representação, isso fica muito correto para mim. A lei de causa e efeito, aquilo que a gente faz é aquilo que nós vamos colher. Não dá para fugir dessa máxima, né? A lei do karma é infalível. E aqui me diz a leitura que valeu a pena todo um trabalho interior, valeu a pena toda uma dedicação em si também, não só através dos feitos, porque aqui a gente pode estar falando desse dinheiro estar chegando para você de diversas formas, através da conquista de um trabalho, através da boa administração que você fez ao longo da vida, enfim, né? Cada um de vocês é um cenário, mas sobre o desfrutar deste momento, entende? E ter este poder financeiro nas mãos. Mas aqui é muito sobre nós darmos essa volta por cima e aquilo que realmente tem que ser nosso, que chega nas nossas mãos, que vem em nosso encontro, né? E aqui falando em nossas mãos, é muito interessante porque vem uma cornucópia, que é um símbolo representando muita fartura, representando prosperidade, é um símbolo celta que representa exatamente essa prosperidade, essa abundância. Então, né, tá muito linda essa energia para vocês. E aqui, olha, com esse arcano maior que faz a ponte, que faz a correlação com o nosso ano, regência 9, 2025 é um ano 9, então aqui me mostra sobre essas duas faces, olha, a gente tem aqui um aspecto mais de fúria e aqui um aspecto mais dócil. Então, sobre as forças que estão dentro de nós, então o exercício que a gente tem que fazer dentro de nós mesmos através do autoestudo e da percepção, de reconhecer o nosso lado mais instintivo, mais primitivo, e o nosso lado melhor, mais humano, aquilo que nós, né, podemos fazer de melhor através da nossa essência, através de como a gente pode se transformar em algo que seja útil para não só as nossas vidas, para desfrutar das coisas boas que estão sendo entregues para nós, mas também para as outras pessoas. Então a espera aqui valeu muito nesse sentido do trabalho interior que foi sendo desenvolvido. Então, enquanto você esperava por essa roda girar, né, meus queridos, todo um trabalho interno de não ter medo, de não ficar em dúvida, de não, sabe, de se sentir às vezes desacreditada, desacreditado. Isso pode estar valendo para qualquer cenário da sua vida. Às vezes é sobre você com você, às vezes é sobre dentro de um trabalho, um ambiente de trabalho em que a gente às vezes é colocado em testes e aí a gente fica se perguntando, se questionando, será que eu vou conseguir aquele cargo, por exemplo, ou será que eu vou conseguir alcançar aquele patamar que você definiu, que você sonhou, que você idealizou aqui, né? Aqui vem muito sobre esse princípio, falando até sobre essa outra, sobre esse outro princípio, sobre essa outra lei, o princípio do mentalismo. O universo é mental. Então, tudo aquilo que a gente, o todo é a mente, o universo é mental. Então, se nós sabemos que tudo no princípio foi originado a partir de um só pensamento, então sabemos que a força dos nossos pensamentos pode mudar as nossas vidas e pode nos conduzir para um ponto de soberania. Essa soberania que eu falo para vocês, depois eu vou mostrar para vocês como é este rei, para quem não conhece, né? Nem todos que estão aqui acompanhando o canal são tarólogos ou estudantes de tarô, né? Mas eu acho interessante mostrar para vocês no desenho tradicional de Pamela, que é o deck mais utilizado no mundo todo, né? Como é a figura deste rei, como ele é próspero, como ele é cheio de natureza, como ele é cheio de fartura. Então, como que esse ambiente em que ele vive, o seu reino, o seu legado, como que isso chegou? Começou a partir de um pensamento, e não de um pensamento de dúvida, é sobre dar a voz ao nosso melhor. É sobre alimentar o lado bom, a nossa melhor versão, porque o nosso lado sombra está sempre ali, à espreita para despontar. Então, naquele interim, naquele momento em que ainda você não tinha a conquista, a prosperidade, seja ela da forma como você deseja, como você pensa, como você imagina, como você idealiza na sua vida,
Lembrando que prosperidade não é só sobre dinheiro, mas é também sobre tudo aquilo que nos faz sentir neste momento próspero. Então tem a ver com se sentir bem fazendo o que se faz, com a vida que se leva, dentro da sua própria casa, que é o seu templo, né, o seu corpo. Então assim, é sobre bem-estar, é sobre energia, é sobre vitalidade. Então naquele momento em que você sabia que ainda tinha essa espera até que as coisas girassem, o tempo de todas as coisas, porque aqui é a mão de Deus agindo na sua vida. Então nesse interim, você deu voz, e é linda essa representação para vocês, você deu voz ao seu melhor. Você alimentou o exercício de ver o lado bom, sempre, em todos os momentos. Então, naquele momento em que, será que vai dar certo? Será que esse esforço, será que essa dedicação, será que a minha conduta está correta? Será que o estilo de vida que eu estou vivendo, isso vai me proporcionar coisas boas? Enfim, toda essa remoção dessas dúvidas e a certeza de olhar o lado bom, o lado positivo e aquilo que você estava construindo paulatinamente, dia após dia, esse exercício é que fez toda a diferença, é isso que ilumina, é isso que transforma, é isso que engrandece. E é criando essa conexão exatamente com os princípios, estes 7 princípios, né, que regem todo o nosso universo, criados por Hermes, atribuídos, né, a Hermes Trismegistus. Então é exatamente trabalhando dentro dessas leis que você cria a realidade próspera que você deseja. Às vezes a gente nem sabe que a gente está trabalhando com essas leis, são bem intuitivas, e às vezes a gente nem percebe que a gente está trabalhando com isso, e vocês estão trabalhando com isso. E aqui tem muito a ver sobre aquela conexão que eu falo para vocês de criar uma energia positiva no nosso chakra cardíaco, que tem a ver até com esse verde esmeralda. Então é sobre emanar esse pulso positivo dessa geração de onda positiva, e também através dos pensamentos. Olha essa coroa aqui. Então é sobre pensamentos elevados, sobre pensamentos positivos. Não tem pensamento de medo, de dúvida, de coisas que deram errado lá atrás e que possam vir a se repetir, enfim, entende? Então é sobre conciliar estes 2 pulsos de onda e fazer com que esta energia se amplifique, porque nós temos 2 ondas sendo somadas, então essa frequência fica muito maior e, portanto, criamos uma realidade, a realidade que a gente deseja, essa realidade próspera, a vida dos seus sonhos. Tá bom, meus queridos? Então eu quero fazer com vocês, aproveitar essa energia já da vossa leitura e quero fazer o nosso primeiro mantra da leitura, lembrando que este mantra, ele representa as energias que estão aqui presentes na mesa através dessas cartas, e a ideia é que você leve com você. As leituras aqui do canal, ou Equinócio Tarô, são leituras de cunho terapêutico. Então a ideia é que você leve esta energia e desenvolva isso na sua vida, caso você esteja querendo, né, essa frequência de prosperidade, esteja percebendo essa movimentação interna no sentido de, opa, tem um pensamento antagônico, tem uma atitude diferente dentro de mim, um sentimento diferente que não tem a ver com essa energia de prosperidade. Então, opa, peraí, então eu vou trabalhar dentro dos mantras que eu assisti lá na leitura, entende? Então a ideia é que você leve para sua vida e trabalhe com tudo isso, tá bom, meus queridos? Então o mantra que vem para passar para vocês é o seguinte: eu manifesto a vida dos meus sonhos. Eu manifesto a vida dos meus sonhos. E eu decreto, está feito, e assim é. Tá bom, meus queridos? Então, se você se conecta com a energia desta mensagem, desta leitura, então eu convido você carinhosamente a escrever aqui embaixo nos comentários este mantra do jeitinho que eu passei para vocês, tá bom? Porque é importante que seja dentro da mesma frequência. Então, eu manifesto a vida dos meus sonhos, tá bom, meus queridos? E todas as vezes em que você escreve, você está ativando, você está decretando para o universo, assim como esse uivo, como esse clamor,
você lança essa energia para o universo e já começa a partir de agora a colapsar, já começa a partir de agora a entrar na frequência. Esse colapsar não tem a ver de... Às vezes a gente fala algumas palavras em português e aí parece que tem outro sentido que não é o que eu quero me referir. Então, deixa eu arrumar essa palavra. Quando eu falo colapsar, eu estou falando de colapso de onda e tem a ver com física quântica. Então, eu vou mudar esse colapsar. Eu vou falar assim, você já impacta positivamente esta energia no sentido de oi, universo, hello, universe. Eu quero esta frequência, eu estou dentro desta mesma energia. Tá bom, meus queridos? Então, escreve aqui embaixo e ativa esta frequência. Vamos lá, o que mais que veio? Olha que lindo, é perfeito, olha, essa carta é perfeita. Deixa eu tirar mais 3 cartas para vocês. Olha isso que veio aqui. Fundo do deck. Ah, gente, olha, é muita perfeição. É sucesso mesmo, tá? Tá confirmadíssimo para mim. É um momento de vitórias e de realizações para vocês, tá? E aqui não é só prosperidade. Sucesso e realizações, tá? Eu vou deixar essas cartas aqui, eu vou tirar uma mensagem com esse deck e aí eu já falo para vocês sobre essas cartas. Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Touro. Gratidão, meus queridos, por todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando. Seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho. Nossa gratidão também aos nossos membros que apoiam aqui a nossa missão. Gratidão a você que dá o valeu. Gratidão a todos, tá bom, meus queridos, pelo vosso carinho, principalmente pela vossa presença e toda essa energia positiva que vocês emanam na minha direção e na direção de toda a minha equipe. Estejam certos que esta energia maravilhosa chega aqui sim nos nossos corações, como um forte e poderoso abraço de luz. E é por isso que eu sempre desejo para vocês que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro estejam iluminando, protegendo, amparando vocês por onde quer que vocês sigam, aqui agora e por todo sempre. E nós vamos assim, juntos, nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações unidos. Signo de Touro, quais são as chaves douradas da nossa querida Mãe Terra para os queridos regidos sob o signo de Touro? O que mais eles precisam saber? Fundo do deck. Olha o que está escrito aqui, se é ou não é uma super confirmação. Gostei muito dessa energia. Olha só o que veio aqui. E olha que lindo, gente. Eu falo para vocês que as leituras aqui, que eu faço para vocês, têm uma frequência tão positiva, tão abençoada, é tanto amor envolvido, é tanta entrega, que para mim é como se fosse essas coisas que acontecem, esses fenômenos que acontecem. Quem está acostumado aqui no canal sabe disso, e quem tá chegando vai sempre ver isso, tá, gente? Eu vou avisar, porque isso sempre acontece, sempre. E eu fico muito feliz, que é como se fosse aquele selo de qualidade divino, dizendo, olha, Anne, tá tudo certo, é isso mesmo, sabe? Keep going, continua, porque o trabalho é realmente muito abençoado e está numa ressonância, numa sintonia muito profunda com as forças de luz e do bem maior. Então, olha só o que veio aqui, gente. Essas sincronicidades sempre acontecem. 27, energia do número 9, e é exatamente uma das frequências que abre aqui a vossa leitura, que já sintoniza na energia do nosso ano, tá? Que eu falei para vocês. Então, gente, aproveitem. Eu já vou deixar um recadinho para vocês, importante, tá? Aproveitem e assistam também a vossa leitura anual, tá? Eu vou deixar aqui no cantinho da tela, como eu sempre faço para vocês, tá? Aqui no cantinho da tela aparece o card da vossa playlist, que é Touro 2025. Gente, dentro desta playlist tem todas as leituras que eu já fiz para você do signo de Touro neste ano de 2025. E assista a sua leitura anual. É muito importante. Por quê? Porque lá tem práticas, tem mantras, tem muitas coisas que você pode usar
tá? Para ajudar você neste momento e enriquecer, fazendo uma ponte dessa leitura com a do ano, tá? E isso pode ajudar, pode engrandecer, pode alavancar muito mais, trazendo muito mais coisas para você levar aí para a sua vida e criar a vida que você deseja. Tá bom, meus queridos? A ideia é essa, sempre em frente, exatamente como essa energia que tá aqui. Então vamos lá, essas 3 cartas que vieram para vocês, elas confirmam exatamente esse momento de reviravolta positiva, esse momento de movimento para vocês. Então é uma fase nova de movimentação, em que realmente tudo aquilo que você se dedicou, e aí vem aquela palavrinha mágica que eu falo para vocês, que quando a gente faz, isso não tem a ver só com trabalho, isso tem a ver com capricho, isso tem a ver com um hábito de vida, isso tem a ver com um estilo de vida e tem muito a ver com essa vossa energia, tá? Então, de fazer as coisas com capricho, de tudo que se faz, fazer com amor, fazer com carinho, fazer com entrega, com responsabilidade, com honestidade. Então, esse carinho, essa força de trabalho que não é simplesmente, sabe, parece um carimbo, sabe? Molha o carimbo e carimba, molha o carimbo. Não. Tem amor envolvido, tem entrega, tem, sabe, tem capricho, tem dedicação, tem mimo, tem apreço. Eu adoro essa palavra. Vivendo com apreciação. E aí você pode pensar assim, Anne, mas vale só para uma questão de trabalho? Então essa prosperidade, ela tem a ver com essa questão de um trabalho que eu esteja fazendo nesse momento? Para alguns de vocês, sim, super. Mas para você que de repente já se aposentou, tem a ver com um retorno positivo de toda uma vida. E isso vale muito para a nossa performance. Eu sempre falo isso para vocês. As leituras aqui do canal, elas são voltadas para o autoestudo. Por quê? Quanto mais a gente se aprimora, melhor a nossa vida vai ficando. E melhor a gente vai entendendo os movimentos de subida e de descida da vida. Então agora, se você está lá em cima, se esse é o momento de você estar reinando soberana, reinando soberano na sua vida, é porque é por merecimento. É merecimento. É a mão de Deus agindo como um feedback. Tudo está na lei, tá? Naqueles 7 princípios. A gente pode fazer o que a gente quiser, desde que a gente saiba que aquilo que a gente faz vai voltar. Lei da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é embaixo, é em cima. Ok, meus queridos? Então, aqui vem para vocês esse resultado de toda uma vida, seja no trabalho ou seja da sua rotina, da forma como você está vivendo, de exercitar o lado bom, de buscar e encontrar, né, sentimentos positivos, pensamentos positivos. Isso tem muito a ver com o autoestudo, porque dentro da gente existe sempre essa vibração e muitas vezes essa vibração ela é uma vibração que tende para o nosso lado mais fúria, para o nosso lado mais do temor, para o nosso lado mais das dúvidas, do medo. E aí o que acontece? A gente vira uma lambança e a gente não sai do lugar. E a gente não sai do lugar e não conseguimos fazer os nossos feitos da melhor forma possível. Por isso que o exercício de ver sempre o lado bom, de enxergar a positividade e de se conectar com essa paz que é o solo fértil de onde tudo prospera e floresce nas nossas vidas é a grande chave, é o que ilumina, é o que ilumina. Tá bom, meus queridos? E aqui vem esse resultado positivo de um caminho muito bem trilhado, muito bem conduzido, de reforma íntima também, de um cuidado muito profundo pela vida interna e isso se reflete na vida externa. Um direcionamento que é feito com muita harmonia, com muito equilíbrio, uma vida que é conduzida com exímio equilíbrio das forças internas e que te conduzem para a vitória. Olha essa carta e olha esse tom desse lilás, desse violeta, trazendo aqui esse super yes, né? Esse super sim. Então é um feedback, um retorno aqui para mim muito positivo nesse sentido de sim, você está no caminho certo e você está manifestando a vida dos seus sonhos, se é que já não manifestou. E aqui é só aquele momento de realização, de saborear tudo isso, tá? De curtir por esse momento realmente lá no topo.
tá bom, meus queridos? Esse tom de lilás, ele vem muito também com uma conexão de transmutação, de alquimia, então sobre fazer essa alquimia das forças, então estar sempre procurando dentro de nós aonde tem uma emoção que é um chumbo ali, uma emoção pesada, onde tem um pensamento que é como chumbo dentro de mim, que me arrasta, aquilo freia, me impede de seguir em frente com determinação, com coragem. Opa, então peraí, vou transmutar e vou fazer assim como os antigos mestres alquimistas, vou transmutar esse chumbo em ouro. Então vou pegar essas emoções e vou trazer em emoções, vou fazer essa alquimia em emoções douradas e iluminadas. Vou trazer estes pensamentos para pensamentos edificantes, dourados, que só me ajudam no que eu tenho que organizar, da forma como eu tenho que fazer, da forma diligente como eu tenho que pensar, como eu tenho que trabalhar com as minhas ideias e como eu posso criar a minha realidade partindo de uma ideia e fazer com que os meus passos estejam alinhados. Como que eu posso trabalhar com isso? Porque é aquilo que eu falei para vocês, se tudo começou a partir de um pensamento, então, tudo, né, todo o restante das nossas vidas também vai partir das mesmas formas. Começa a partir de uma escolha muito bem definida e muito assertiva. E aí, dessa forma, eu começo a gerar trabalho. Trabalho não no sentido só de trabalhar em algum lugar ou trabalhar por dinheiro. Trabalho no sentido de movimento, isso é física, ok? Promover energia, gerar energia. O trabalho que gera energia, gerada, medida em joules, ok? Então, trabalho. É isso que vem aqui para vocês. Tá bom, meus queridos? É esse tipo de trabalho. Não é um trabalho... Também pode ser, né? Um trabalho dentro de uma empresa, enfim, tá? Mas o que vem para vocês é que realmente toda essa conduta conecta vocês numa energia de vitória, de satisfação, de realização. E para alguns de vocês, como eu havia falado, na questão de empresa, isso vem de uma forma muito boa para vocês, tá? Então, de repente, aquele cargo que você queria galgar, que você veio trabalhando, que você veio se dedicando e não duvidou da sua capacidade de conquistar esse espaço que era seu, que sempre foi para ser seu, é merecido, você trabalhou para isso. Você veio lá do zero, de uma sementinha, de uma ideia, você veio trabalhando e hoje esse lugar é seu, por merecimento. E aí o universo todo conspira ao seu favor, girando toda uma engrenagem para que esse capricho, esse movimento diligente, essa harmonia, essa ternura, essa força de vontade fosse transformada em algo que te trouxesse aquele status ou aquele, né, sobre a forma daquele vislumbre, daquele salário melhor ou daquele bônus, daquela premiação, tá bom, meus queridos? E para outros de vocês, se não estivermos falando de trabalho, é sobre aquelas metas, aquelas condutas que nós temos nas nossas vidas, em que a gente sente esse destaque, porque a gente define essas próprias metas, e isso vale para qualquer um de nós, né? Então, assim, definimos onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Então é sobre esse trabalho interno de vigília constante, porque assim como já dizia Aristóteles, saber-se é o início de toda sabedoria. Por isso que as leituras aqui do canal são voltadas para o desenvolvimento, o aprimoramento da sabedoria interior. Porque se a gente foge disso, a gente está indo na contramão da sabedoria. E se a vida é este exercício de sabedoria, de entendimento, de aprimoramento moral, então esse é o caminho, ok? Então Aristóteles já falava sobre isso. E aqui são vocês. Então, fazendo esse autoestudo constante o tempo todo, trabalhando em cima disso, você triunfa. Mediante uma meta sua, mediante, sabe, aquele ponto em que a gente fala, eu tô aqui e eu quero chegar lá. Não importa o tempo que eu tenha que esperar, não importa o tempo que eu tenho que esperar. Durante esse processo, eu gosto muito quando vem essa representação da auréola. Eu gosto muito quando vem essa representação da expansão da consciência. E tá aqui a confirmação para mim através da coroa. Pode às vezes não parecer um momento muito confortável, né, aqui de ponta cabeça, né, pode não parecer o momento da espera um momento muito confortável, mas a diferença entre as pessoas que realmente conquistaram muitas coisas na vida é qual foi a sua postura, qual foi a postura delas, qual foi o posicionamento delas perante a vida nos momentos de desafio.
Elas perderam a cabeça ou elas se organizaram, se recompuseram e usaram as suas forças para aquilo que elas gostariam de atingir, aquilo que elas gostariam de colher, né? Então essa é a grande diferença, a forma como a gente reage mediante os cenários das nossas vidas. Tá bom, meus queridos? Gente, que leitura é essa para vocês? Olha, perfeito, né? Inclusive nas cores. Perfeito. Esse azul, gostei demais. E aqui, comunicação. Olha, isso aqui é muito interessante, essa carta ter vindo. Eu vou começar com ela, por quê? Porque nós estamos num ano, como eu falei para vocês, que vem trabalhando essa energia também, tá, gente, de self-care. A energia do número 9, ela fala sobre pontos culminantes. Então, realmente, essa virada de chave aqui para vocês, essa virada na engrenagem da vida, ela vem como esse ponto em que esse ano se definem muitas coisas. Então, muitas questões, muitas pessoas, e isso vai acontecer como se fosse uma faxina, uma limpa nas nossas vidas. Muitas pessoas vão sair do cenário, enquanto outras coisas e outras pessoas também vão ficar. Então, faz parte desse movimento, né? Que pessoas que vão correr com você, que vão trilhar a jornada da sua vida, e quais pessoas não vão fazer parte desse momento, né? O número 9 e o ano 9 vem pulsando muito dentro dessa energia. Então tem uma faxina acontecendo. Por quê? Porque ano que vem, que é 2026, nós vamos vibrar numa energia do 10, que também é o 1. Então é sobre o fim, ponto final, e o começo, tá? Então se preparem para as leituras de 2026, as leituras anuais, porque vai ser assim bombástico, tá, gente? Vai ser assim aquela energia muito, muito, muito poderosa, tá? Então assim, eu super recomendo que vocês fiquem ligados aqui no canal, ativa o sininho, veja, né, acompanha, fica ligado, acessa o site. Deixa eu falar do site para vocês, né? Quem não conhece o site, aparece aqui embaixo para vocês, quem nunca visitou, quem nunca acessou, dá uma olhadinha lá no nosso site, tá bom, meus queridos? Sempre tem coisa nova, sempre tem atualização para vocês, tem a explicação do nosso mantra anual para você que ainda não fez, e tem os decks, tem o material todo que eu utilizo nas leituras, e tem os livros de assuntos que eu abordo aqui com vocês, assim, de uma forma muito supérflua, né? Não dá para abordar muito, mas sempre tento trazer um pouquinho de sabedoria através de leituras, de estudos, de pesquisa, uma vida toda, né, gente? Então, assim, tem livros lá, tem muita coisa legal. Dá uma olhadinha lá no site se você ainda não acessou. Então, eu deixei aqui para vocês, tem na descrição do vídeo e tem também fixado no primeiro comentário, logo aqui embaixo. Tá bom, meus queridos? Então, recados dados para vocês. Esse ano, como eu falei, ele pede por essa questão do autocuidado também. Então, olha só que lindo, né? Falei sobre a energia do número 10 e aqui, gente, vem uma frequência para vocês também nessa questão do ano 10. Então, com toda essa prosperidade, com toda essa abundância, olha esse verde, né? Com todo esse momento novo para vocês, isso aqui é algo que vai reverberar, tá? Essa frequência que vocês estão aqui neste ano já vai começar a fluir na direção do próximo ano também, tá? E ela fala assim, sobre a comunicação. Perfeito. Não tenha receio de expressar como você se sente. Então, isso aqui é muito válido e é muito importante, de expressar como que a gente se sente. Então, olha aquilo que eu falei sobre o nosso lado mais amoroso, mais amável, mais doce, e o nosso lado mais trevoso que temos. Faz parte. Inclusive, esse princípio também está numa dessas 7 leis, tá? Essa questão da dualidade que habita dentro de nós. Saber entender esses movimentos ameniza muito e faz com que a gente caminhe sobre passos mais acertados, tá? Então aqui, não tenha receio de se expressar. Como que você se sente? Aquilo que eu falei, perfeito, sobre sentimentos que surgem. Então, às vezes é o medo, às vezes é o receio, às vezes é aquele pensamento negativo que fica lá. Será que isso vai dar? Será que essa ideia vai me gerar coisas boas? Será que eu não estou perdendo tempo me dedicando em algo que não vai trazer nada?
que não vai me trazer um reconhecimento, uma satisfação, que não vai me levar em lugar nenhum, entende? Será que essa roda nunca vai girar, essa engrenagem nunca vai girar? A questão é que a gente fica com o olho muito lá, naquele ponto final, e esquece que tem uma caminhada, e esquece que tem uma jornada do ponto A ao ponto B. Existe uma trajetória, ok? Então, muitas vezes a gente vai estar num movimento acelerado, às vezes a gente vai estar num movimento mais retrógrado, e a gente precisa se achar no meio de tudo isso. Onde a gente fica no meio de tudo isso? Ou a gente só vai ser feliz lá no ponto final? Não, a felicidade, ela se encontra nos momentos mais inesperados. De repente, até aqui nessa própria leitura, é um momento de paz, é um momento de alegria, é um momento de positividade, de acolhimento, tá bom, meus queridos? E é o que eu sempre desejo para vocês, não é? Que essa leitura seja e possa chegar aí no seu coração como um sopro suave, assim como o vento que bate nas árvores, né? Passa por entre as folhas das árvores, os galhos, possa chegar aí no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança, fé renovada e sempre, não é, meus queridos? Muita, mas muita inspiração, tá bom? Então aqui, gente, não tenha receio de expressar como que você se sente. Como que você se sente no meio do caminho, antes de todo esse sucesso, de toda essa realização, de você alcançando os seus objetivos? Como que você se sente nesse espaço-tempo? Né? E aí você pode, aqui fala sobre a comunicação, mas isso pode acontecer de diversas formas. Recentemente, essa carta saiu numa das leituras, eu não lembro qual foi, mas foi uma das leituras recentes que eu fiz aqui no canal, e eu falei que existem formas da gente se expressar e tirar exatamente sobre aspectos desse lado mais trevoso, né? Que ele é importante que esteja lá, porque ele também é fonte de aprendizado, também é fonte de crescimento. A questão é como que a gente vai lidar com ele. Se a gente vai alimentar o nosso pior ou a gente vai alimentar o nosso melhor, né? Então, e sabendo que mediante aquilo que a gente escolheu, vai ter um resultado e vai ter um efeito. Toda causa tem o seu efeito e todo efeito tem a sua causa. Lei de causa e efeito, ok? Então, isso é uma questão de escolha. Entender como funciona ajuda e muito, tá? Então, podemos fazer esta comunicação, essa expressão através da dança. Muitos de vocês falaram que às vezes colocam uma música e dançam. Isso é importante, mexer o corpo, mexe com as energias. Nós temos diversos condutos energéticos, então ajuda a movimentar a energia que está estacionada e que precisa dessa movimentação. Às vezes, através de uma folha de papel, você colocar aquilo e deixar aquilo sair. Às vezes, através de um desenho, ou também comunicando, conversando com uma pessoa. Tá? Você também pode procurar uma pessoa. Existe aqui uma energia de parceria para vocês, tá? E existe uma frequência de pessoas que sempre estiveram ao longo do seu caminho. Sabe aquelas pessoas em que a gente não tinha nada e elas estavam lá do nosso lado? Ou às vezes a gente não estava no nosso melhor momento e elas estavam lá? E aquelas pessoas que vão caminhar com a gente ao longo de toda a trajetória das nossas vidas, tá no bom, tá no ruim, as pessoas estão lá. Às vezes são pessoas que a gente conta numa mão, mas são exatamente essas, né? Então, se você tem essas pessoas na sua vida, porque aqui tem uma energia de parceria, esse ano também fala sobre isso, também fala sobre parcerias, então maravilha, maravilha, são pessoas que você pode, você pode extravasar, você pode conversar, você pode falar como você se sente, é muito importante, tá? O que não pode é ficar lá dentro, é deixar aquilo, sabe, virar que fica que nem uma panela de pressão. Então precisa aliviar esta pressão, precisa ter uma válvula de escape. E aí, essa expressão, expressar como você se sente, isso é muito importante. E o exercício, né, gente, de ver o lado bom. A nossa mente, não a consciência, a nossa mente, ela tem essa questão de procurar sempre o pior. Sempre o negativo, sempre o pior. Exercitar a capacidade de ver o lado bom amplia os nossos horizontes e cria-se um hábito.
Por isso que eu faço os mantras com vocês. Eu sou pioneira no desenvolvimento das impressões energéticas da leitura com os mantras. Foi a partir das minhas leituras que hoje todos fazem mantras, mas isso foi criado por mim, fui eu que criei isso porque tenho base para fazer isso, ok? Então trouxe este ideal de trabalhar com as impressões energéticas das leituras para que vocês pudessem levar essas energias para a vida, praticando, levando isso, não só esperando acontecer, mas trabalhando com essas frequências, atraindo, se tornando exatamente a frequência da prosperidade, a frequência daquilo que você deseja trazer para a sua vida, manifestar para a sua vida, tá bom, meus queridos? E também trabalhar exatamente nesses pontos de dualidade, de dúvida, de incerteza, de medo, ok? Em que isso freia totalmente e fica no curso que nos impede de acessar toda a prosperidade. Eu quero fazer um mantra com vocês antes de ler essa mensagem que fala exatamente sobre isso. Eu sou a frequência perfeita da prosperidade. Eu sou a frequência perfeita da prosperidade. E eu decreto, está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? Então, escreva aqui embaixo nos comentários, ativa essa energia, porque todas as vezes em que a gente escreve, a gente está decretando isso para o universo e leve isso para a sua vida. Todas as vezes em que um pensamento, lembra aqui dessa carta, não tenha receio de expressar como você realmente se sente. Então, sentiu que tem alguma coisa que está na contramão do fluxo da prosperidade, que está sendo dissonante com tudo que você vem se dedicando, que é contrária à sensação da vitória, opa, é momento de fazer o mantra. Eu sou a frequência perfeita da prosperidade. E dessa forma você se torna a prosperidade. Tá bom, meus queridos? Energia do número 11, olha que lindo aqui para vocês. É interessante porque veio o 1 e agora o 11. Lindo, né? Não existem coincidências. E aqui, falando sobre essa energia do número 11, e com esses tons de lilás na leitura, fica realmente confirmada para mim a energia de Lord Melquisedeque, tá? Trazendo essa força de fogo violeta, tá? De transmutação. Então, energia do número 11, que também conecta, tá? E trazendo essa frequência de um novo momento, de uma reviravolta positiva e que está muito conectada com uma frequência de transmutação, tá? Então, tempos de mudança. Grandes ventos de mudança estão aí chegando, guiando você numa direção completamente nova. Não tenha receio. Permita-se ser direcionada, ser conduzida, ser conduzido através desta brisa com facilidade. Aqui vem também uma questão para passar para vocês, que é muito interessante como funciona isso da lei da atração. Porque muitas vezes a gente tem que ter esse entendimento de que a gente deseja certas coisas. Muitas coisas são para estar no nosso caminho, outras coisas não são. E quando aqui que realmente é para estar no seu caminho? Aqui me vem, através dessa carta, vem mostrando, gente, que é melhor do que você imaginou, entende? Isso é que é legal, quando a gente cria essa conexão com a lei da atração, mas sem ficarmos truncados, sem ficarmos bloqueados. Não, universo, olha, eu quero que seja exatamente assim, assim, assim e assim. Não funciona desse jeito. Porque o divino, a gente está restringindo, imagina, a gente restringiu o universo e fala, olha, universo tem que ser dessa forma, tem que ser assim. É muito, né? Então, assim, Deus sempre tem planos maiores. Como eu falei, é a mão de Deus agindo. Então, entrar nesta sintonia faz com que a vida fique tão mais fluida, tão mais rápida, nesse sentido de desenvolvimento. É como se a gente tivesse, sabe, astronauta que vai dando uns passos assim, parece que e vai ficando, né, por causa da gravidade. Então, vai, da ausência, né, vai andando assim e vai, parece que tá mais fluido, parece que tá mais leve, parece que tá mais gostoso. É exatamente isso.
tá? Então, a gente vai percebendo, e aqui são vocês dando uma aula, né? As leituras de vocês sempre muito inteligentes, sempre muito completas e com muita profundidade, um nível de profundidade que se equipara, né, é da vossa altura, então é muito perfeito, tá? Então, assim, a gente não fica restringindo, a gente pensa, a gente projeta, a gente trabalha dentro do direcionamento, mas abertos e receptivos, se rendendo às forças do universo, sabendo que o melhor sempre está por vir. Esse é o pensamento. Essa leitura, gente, é uma aula para quem quer entender sobre a lei da atração e de manifestação de realidade, que muita gente vende, né? Vende esse conteúdo e eu passo aqui de forma totalmente gratuita, porque essa é a lei áurea da prosperidade. É dando que se recebe. Já dizia São Francisco de Assis na sua sábia oração. Aqui eu falei para vocês da energia do número 9, então 27. Olha que interessante, né? O arcano que conecta na frequência do ano, que é o 9. Aqui o 27, 9. E aqui o 1, que dá o 10, que é exatamente o 10 que está aqui. Energia já do próximo ano para vocês, tá? E aqui uma energia de Mestre Saint Germain, uma energia do fogo violeta. Então aqui o surgimento da fênix. E olha como tem a ver com toda a mensagem. É a coisa mais linda. Elimine paradigmas pessoais antigos, obsoletos, que estão mantendo você aprisionado. Olha só isso. E nasça para novos. Então, o que essa carta traz? Exatamente isso, quando a gente percebe que a gente quer engatar para seguir e parece que a gente está com o freio de mão puxado. São os paradigmas, são questões que a gente traz nas profundezas do nosso ser. Vocês sabem que para mim não tem essa questão de multiplicidade de consciência, para mim consciência é uma coisa só. Porque a partir do momento em que você conhece, sabe e traz sua potência, a luz da consciência, as camadas se dissipam. Tudo é luz, ok? Então, assim, aqui vem para mim exatamente isso, né? Tirando, limpando, purificando processos mentais, processos que vão derivar na forma da gente sentir, que vão derivar na forma como a gente age, através dos nossos hábitos, através da nossa conduta de vida. Então, limpe, purifique, transmute. Olha a energia da transmutação do fogo violeta acontecendo aqui. E que estavam mantendo você aprisionados. Olha. E a energia do dependurado aqui para vocês, né? Lembrando que o dependurado não é o enfocado, tá, gente? Isso aqui é uma tradução errada que veio para a nossa língua, infelizmente. E isso fica que nem um carimbo sendo repetido de formas erradas. A tradução hang something, né? Pendurar algo é pendurar. Então, eu hang um quadro na parede. Né? Então, eu penduro um quadro na parede, não estou enforcando o quadro, né? Uma tradução feita ao pé da letra e aí isso veio se repetindo e vira uma lambança, né? Então, é importante passar isso para vocês, para você que é estudante de tarô, para você que já lê tarô, mas aí veio com a base, né, dessa forma, então é importante a gente mudar isso para que fique correto. E aí, quanto mais a gente vai falando, né, mais essa informação vai sendo passada e mais pessoas vão fazendo essas leituras de forma mais assertiva, porque até essa questão da nomenclatura também interfere no significado da carta, tá bom? Então, é importante falar isso para vocês. E eu falo porque eu tô aqui para, né, eu fiz o canal para falar, se não fosse para fazer isso, eu não tinha feito o canal. Então, aqui, gente, é perfeito. Inclusive, quando a gente fala dessa prática do papel, tá? Quando fala assim, que aqui a tradução é queime, tá? Queime padrões pessoais antigos, obsoletos. Então, aqui vem uma conexão também com essa prática, a questão do papel. Então, vamos supor que você vai fazer aquele exercício, é um exercício, tá, gente? Vamos supor que você vai fazer o exercício de passar tudo para o papel. Você vai lá, você vai escrever tudo direitinho. Onde é que tá o deck, gente? Eu quero mostrar para vocês. Tá aqui. Você vai passar lá para o papel e vai escrever, ou então você vai desenhar e vai colocar todo o seu emocional ali, vai deixar tudo sair e tudo mais. Você pode, sim, queimar isso. Pega um recipiente, faça isso num lugar seguro, ok?
E aí você pode pedir para o fogo, para o ar, fonte de vida e divina, sabes, o respeito que tem por ti. Esse é um ensinamento dos nossos irmãos das estrelas para tratar, para lidar com os elementos, tá bom, meus queridos? Com total respeito, amor, consideração. Então, eles não nos servem, de forma alguma, tá? Então, assim, lidando com total respeito e segurança para fazer essa prática. Aí você pode, depois que você escreveu, você pode queimar isso. Então, tem a ver, tá? Tem muito a ver. E não existem coincidências, né, gente? Eu falo isso para vocês. Eu quero mostrar para vocês esse rei aqui, como ele é lindo, como ele é fértil, como ele tem prosperidade, como ele cria tudo que ele deseja, manifesta. Olha aqui, daqui ele, ó. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. E aí, gente, esse deck, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição, porque muitos de vocês perguntam que deck é esse, tá, gente? Esse aqui é o deck tradicional, tá? Que a gente usa para estudar a arte de Pamela Colman, tá? Então, ele é um deck diferente, ele não tem as bordas, tá? Então, vou deixar aqui para quem quer conhecer, para quem quer estudar, isso aqui é a base, tá, gente? Isso aqui é o alicerce, tá? Sem isso aqui não dá para ter uma leitura aprofundada, não dá para entender tarô, tá? Sem essa base. A base é muito importante, tá? Então, aqui nós temos o rei de pentáculos, é o mesmo rei, olha que lindo, representado de formas diferentes, mas quando eu falo de reinar soberana, de reinar soberano, aqui se atém ao arquétipo, tá bom, gente? É a energia que vocês estão vibrando neste momento. Olha quantas uvas, quanta vegetação, quanta coisa farta, flores, o seu castelo ali atrás. Então, assim, tem muita fartura, entende? Sobre esse poder econômico, de construir aquilo que se quer, de conquistar aquilo que se deseja, não só sobre a questão econômica, mas também o apreço, olha que lindo, olhando para a sua obra monumental da sua vida, que é principalmente, de forma sumária, a construção de si, dos seus valores. Então, que lindo, aqui são vocês, tá? E é justamente por conta disso que toda a vida vai fluindo, né? O trabalho interno floresce ao seu redor, tá? Então, aquilo que eu falei, que realmente valeu toda essa dedicação, valeu a espera com essa sensação de se render, com essa sensação de paz, não a espera com aquela coisa de sofrimento, aquela, sabe, com aquela angústia, sabe, de ai, universo, misericórdia, mas quando? Ai, Deus, eu tô aqui, você não me escuta, você me abandonou. Não, Deus não é nosso serviçal, né? Deus não está para nos agradar constantemente, né? A gente tem que entender isso, né? Que aí Deus, ai, que coisa! Quando a gente se sente feliz, né? Deus é bom. Aí, porque não tá bom, ai, Deus é carrasco, né? Então, assim, a gente tem que dissociar isso e entender os processos de evolução, tá? De crescimento. Vamos lá, e aí quando a gente entende isso, Deus passa a ser a fonte, passa a ser o ponto de conexão, tá? E esse Deus que eu falo para vocês, para mim, na minha opinião, Anne Marx, é esta luz que eu trabalho com vocês, da frequência, da luz crística de ouro, dos princípios que nos elevam, que nos constrói, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, tá? E é essa frequência que ressoa, que ecoa em toda a natureza, que ecoa nos elementos, que ecoa dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós. É por isso que eu sempre falo, Deus age no superlativo e não no diminutivo. E é por isso que quando a gente se transforma nessa frequência, a vida flui e flui a passos largos. Tá bom, meus queridos? Vamos lá, vou tirar uma mensagem para vocês com este deck que traz mensagens de Arcanjo Metatron. O que mais os queridos regidos sob o signo de Touro precisam saber para este momento das vossas vidas? Uma leitura profunda para taurinos e taurinas profundos que querem entender sobre vida, que querem entender sobre a sua própria existência, que querem aprofundar, mergulhar profundo na existência do seu ser. Que lindo, que linda mensagem.
quanta sincronicidade, quanta natureza. Gente, contato com a natureza aqui para vocês. Tragam o verde para dentro dos vossos lares ou do seu trabalho. Contato com as plantas. Se possível, sente-se assim aos pés de uma árvore ou num parque. Ou se você estiver, pode ser também numa praia, na beira beira da praia, de um riacho, enfim, deixa o vento bater nos seus cabelos, abra as janelas da sua casa. Eu sei que a gente tá ainda, né, tá frio, mas deixa arejar quando tiver aquele solzinho, abra as janelas da sua casa, deixa o ar entrar, é o Ti, é o Prana, precisa correr essa energia, tá bom? Vamos lá. Arcanjo Metatron para os queridos regidos sob o signo de Touro. Ai, gente, olha que... vocês não têm noção do que tá aqui. Oh my goodness. Conexão e sintonia, olha. Não é o que eu falei para vocês. Se não é conexão e sintonia, aqui o laranja, né? Gostei. Perfeito. Vou trazer para vocês também essa mensagem. Opa, virei. Mas que coisa, tô virando tudo. Ó, e esse aqui eu vou tirar para vocês no final, que traz mensagens de nós, dos sussurros da nossa alma, tá bom? Ficou bonito isso, eu gostei assim. Vamos lá, vou ler essas mensagens para vocês. E aqui, gente, olha só, olha, eu falo para vocês, gente, olha, é assim, aqui é assim que acontece. Eu só tenho que agradecer a Deus e só tenho que agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pela vossa presença. 27 e 27. Olha, não é incrível, gente? Não é maravilhoso? 27. E aí se transforma no número 9, que é a energia do nosso ano. Então, gente, não esqueçam de assistir a vossa leitura anual. Se você já chegou até esse ponto da leitura, então agora eu vou deixar para você o card já direto no vídeo da leitura. Aparece aqui, a leitura anual, tá? Eu tinha deixado a playlist e agora aparece o card da leitura. Sempre que você estiver em dúvida sobre se de repente tem algum conteúdo novo, dá uma olhadinha na sua playlist, tá? É só você acessar playlists aqui no canal, procura o canal, entra no canal, procura lá o Equinócio Tarô, vai aparecer ver canal, clica no canal, vai em playlist e aí vai estar lá a sua playlist, Touro 2025. E aí é só você clicar. O primeiro vídeo é o vídeo anual, tá bom? E aí estão todas as leituras lá, tá bom, meus queridos? Olha só que lindo. Então, 27, aqui a ponte de arco-íris do Metatron. Eu tirando com o oráculo de Metatron e eis que vem para vocês exatamente essa ponte. Lindo demais, né? E aqui, ó, o caminho está sempre aberto. Então, quando a gente percebe que, primeiro, vocês não estão sozinhos, tem uma força espiritual muito linda aqui, né? Tem uma energia espiritual promovendo essas bênçãos, promovendo toda essa sintonia, todo esse avanço, todo esse progresso que é também material, mas é pessoal também, que tem uma profunda transformação interior. A gente percebe que não tem nada bloqueando você, né? Tem uma frase de Rumi que ele fala assim: por que você fica trancado, trancada, quando a porta está sempre aberta? Não é sobre isso, né? Rumi é fantástico. Então o caminho está sempre aberto. Então não há de forma alguma com o que temer ou duvidar de si. Jamais. Acredite sempre no seu potencial, na sua capacidade, tá? Coloque fé em você, acredite em você, porque se você não acredita em você, ninguém mais vai acreditar. É aquilo que eu falo, quando a gente acredita, nós estamos colocando crédito em nós, tá? Então, essa carta ela vem falando exatamente sobre isso, energia do número 2, que também tem a ver com a frequência do nosso ano. Lá na leitura anual vocês vão entender isso. Então, ela fala sobre a revisão e a reflexão. Olha a energia do lilás, do fogo violeta aqui, energia também associada ao chakra da coroa, Sahasrara Chakra, tá? O nosso chakra que está ali no topo da cabeça, né? E falando sobre esse time out necessário, esse tempo que você dedica para você.
E é profundamente necessário e se faz necessário para que a vida possa alavancar, para que a gente possa entender a vida e fluir com total discernimento, lucidez, pensarmos e não sermos pensados, para que a gente tome as rédeas da nossa vida, tenhamos controle sobre a nossa experiência aqui neste planeta, porque é só uma experiência, é só uma fase, não é eterno, ok? Ninguém vai ficar para Papai Noel de jardim aqui, né? Então, esse tempo se faz necessário. Esse tempo é um elixir. Se dedicar às coisas da vida, às conquistas, aos estudos, ao trabalho, a alguém que você quer se dedicar, enfim, é importante? É. Mas é importante esse tempo de revisão e de reflexão. Nós estamos num ano que também é regido sobre o arcano do eremita. Então é importante isso, tá? Revisar, refletir, avaliar, analisar. Então aqui mostra exatamente o tempo em que a gente se entrega ao tempo de todas as coisas. Entendemos que esse hiato não existe. Aquilo que nos separa de onde nós estamos para o ponto da conquista, o ponto das honras e glórias, na verdade, é tudo uma coisa só. Está acontecendo agora, neste exato momento. A única diferença é a condução neste ínterim. Como que nós vamos ficar? Calmos, tranquilos e vamos nos render? Ou vamos ficar furiosos, nervosos e fora do cabo, fora da casinha, né? Então, isso muda completamente o andamento das nossas vidas. Muda e, com toda certeza, nos alinha ao fluxo da prosperidade. No fluxo da prosperidade, tá? Eu falando sobre isso, olha, energia do número 24, que se transforma na redução, número 6, então é sobre esse equilíbrio. Todo o equilíbrio que é necessário para que a gente possa seguir de forma correta, senão a gente fica que nem bichinho de luz, sabe bichinho de luz que fica pim, 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 bate aqui, bate ali, e não tem rumo. A gente fica à mercê dos nossos medos, à mercê do que os outros pensam, e não dos nossos próprios pensamentos, da nossa própria lógica, da nossa própria lucidez. Isso é muito sério. Laranja. Então tem aqui a energia do verde, tem aqui a energia do laranja, tem, e vem aqui, né, um pouco desse amarelo do laranja para vocês, tá? Então, verde, o laranja, usem dessas cores ou estejam perto dessas cores através de flores, por exemplo. Conexão e sintonia, tá? Conexão e sintonia. Procure práticas e coisas que você pode estar fazendo que vão sintonizar dentro dessa força. Aterre a sua energia, os 2 pés no chão. Sintonia com o alto, eu falei sobre isso quando eu falei sobre a energia da formação da onda, que nós vamos impactar a realidade e dessa forma criar a realidade que a gente deseja. Os pés no chão, muito bem alicerçados, sabendo o que se quer construir, né? E paz no coração, as mãos para o alto. Conexão com o divino. Linda essa mensagem para vocês. Isso aqui é uma postura de yoga. Se você gosta de yoga, é uma postura que você pode incorporar nas suas práticas, tá? Vamos lá. Vou finalizar a vossa leitura com este deck que traz mensagens dos sussurros da sua alma, Touro. O que é sua alma? A alma dos queridos regidos sob o signo de Touro está querendo dizer para eles neste momento das vossas vidas quais são os sussurros da alma dos queridos regidos sob o signo de Touro para este momento das vossas vidas. Signo de Touro. Quais são as mensagens? Deixa eu colocar aqui.
Então procure por momentos, não é, meus queridos, em que você possa, a própria leitura é esse momento para vocês, pode estar sendo esse momento, tá? De sintonia, de conexão, de aterramento, no qual, através das mensagens, você pode refletir sobre alguns aspectos da sua vida, tá bom, meus queridos? Dedique um tempo para você, isso é deveras importante para que o curso da vida esteja alinhado exatamente com a tarefa que lhe foi assinalada e que a gente possa seguir uma vida de propósito e, além de tudo, não só para a nossa própria evolução, mas também para que a gente possa deixar este mundo... Ai, gente, tem que fazer um mantra anual com vocês. Para que a gente possa deixar este mundo um lugar melhor, tendo riquezas, tendo fortuna, tendo prosperidade, sim, porque estamos num mundo material, mas que principalmente todos esses nossos ganhos possam contribuir de alguma forma positivamente, possam enriquecer de alguma forma o mundo em que a gente vive. Tá bom, meus queridos? Vou tirar aqui, vamos fazer o mantra anual, gente, que eu esqueci. Vamos lá, não posso esquecer, porque é meta, é promessa aqui de fazer com vocês e eu vou fazer até o fim, tá? Eu coloquei isso e agora eu vou até o fim. Vamos lá, uma mensagem, por gentileza, nem vou olhar. A primeira e a do fundo do deck. Os sussurros da sua alma. Vamos fazer juntos, gente, o nosso mantra anual para o ano de 2025, o nosso mantra luz para o ano de 2025. Vamos juntos? Então, vamos lá. Para você que já sabe, escreve aqui embaixo nos comentários, já ativa essa energia. Para você que ainda não sabe, vem comigo. Vamos juntos. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas e eu decreto, está feito. E assim é. Tá bom, meus queridos? Então, este mantra faz parte deste projeto aqui do canal, que eu vou com vocês até o dia 31 de dezembro de 2025, desse ano, e convido você a se unir a nós fazendo este mantra, gente, todos os dias, tá? Todos os dias de manhã. Assim que você despertar, você já começa e já faz este mantra. Pode usar os outros mantras da leitura? Deve. Pode usar com os outros mantras da leitura anual? Também. Escreve, anota tudo, tá? Faz o seu caderninho e aproveita e já faz disso de um momento, olha, de reflexão para você começar o seu dia vibrando muito positivo, vibrando alto. Tá bom, meus queridos? Tem explicação lá no site falando sobre o porquê deste mantra e o porquê que eu estou convidando todos vocês a se unirem a nós nesta grande e poderosa corrente do bem, celebrando as nossas vidas e celebrando as nossas conquistas. E vamos escrever direitinho, vamos fazer todos iguais, porque senão a gente perde, quebra a corrente, perde a energia. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Vamos fazer todos iguais e juntos dentro da forma como foi criado, como foi canalizado, na verdade. Tá bom, meus queridos? Yes! Conto com vocês, tá bom? E se você quiser... Gente, falando de vibração... Ai, meu Deus, eu falo que é uma coisa maravilhosa, né? Eu só tenho que agradecer a Deus por isso. Se você quiser convidar mais pessoas a entrar nessa nossa corrente do bem, por favor, faça. Olha, falando sobre vibração, tá aqui. Olha, gente, misericórdia, é perfeito, tá? É perfeito. Bom, vibração, não existem coincidências mesmo. Henri Poincaré, um grande matemático francês, falava sobre isso, né? Tudo está interligado, tudo tem um ponto de conexão, um ponto de aderência. E ele dizia, o acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância, né? No sentido de nós ignorarmos as coisas, não sabermos, né? Desconhecermos. O arcano da lua, gente, olha isso, o arcano maior da lua abrindo a vossa leitura e a última carta que eu tiro para vocês vem com uma lua. É ou não é fantástico? É lindo, né? Então aqui sobre essa lucidez e também sobre a vibração. Perceba a sua vibração. Vibrações negativas associadas a medo, a dúvidas. A dúvida e o medo, eles estão ali, né, gente? Estão ali lado a lado, é uma coisa assim horrorosa. Então, perceba, por quê? Se a gente vibra dentro de energias assim, a gente não consegue enxergar qual é a realidade das coisas, as coisas como são.
os nossos pensamentos ficam uma lambança e a gente não consegue ter o domínio das nossas vidas, não sabemos o que alimentar, que lado ir, para onde que eu vou, para frente, para trás, para um lado, para o outro, o que eu faço? Vira uma lambança, perde-se o controle, né? Então, a vibração interfere totalmente, por isso o uso dos mantras, por isso que eu trouxe isso já de uma sabedoria de anos da minha vida para trazer para vocês, porque se importa para mim, se é bom para mim, se me ajuda, e eu tenho todo o embasamento científico nisso, então eu trago para vocês também, entende? Então é sempre para ajudar, sempre para agregar, sempre para que todos juntos, se estivermos fluindo dentro de uma direção única, uníssonos, dentro de um caminho de melhoria interior, de lucidez, de vibração elevada, a gente não só melhora as nossas vidas, mas melhoramos o mundo em que nós vivemos. E o que é a nossa vida se não nos aprimorarmos e aprimorarmos o mundo em que nós estamos desfrutando temporariamente nesse momento? Não é, meus queridos? Então, fica aqui essas duas cartas para vocês, uma mensagem maravilhosa, uma mensagem profunda para vocês do signo de Touro, com um nível de profundidade assim surreal. Eu espero que do fundo do meu coração esta mensagem possa tocar o seu coração, possa ter contribuído positivamente para o seu dia, para a sua vida. Eu fico muito feliz de poder entregar um conteúdo deste nível para vocês, meus queridos. Vocês são mais que merecedores de uma mensagem como essa. Eu estou muito feliz, tá bom, meus queridos Touro? Se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os vídeos, todos os avisos sobre os vídeos novos e vídeos também, né, postados. E convido você carinhosamente a conhecer o nosso site, visite o nosso site, aparece aqui embaixo, tá aparecendo agora para vocês aqui no rodapé deste vídeo, tem fixado na descrição e também tem na descrição e tem fixado no primeiro comentário logo aqui embaixo. Eu espero você também lá no nosso site. Touro, nunca se esqueça de celebrar sempre a sua vida, de celebrar sempre as suas conquistas e saiba, meus queridos, que tudo o que é seu sempre vai estar no seu caminho. Esteja certo. Yes! E assim é. Eu sou Anne Marques e desejo a você, Touro, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você, Touro, na sua próxima leitura. Até breve. Tchau, tchau!